Arrancar o ouro é arrancar a fé. Arrancar o ouro é arrancar a comunhão, aquela firmeza em Cristo. Arrancar o ouro é tudo isso e mais alguma coisa. Nosso tempo é passado. Arrancar a justiça de Deus são algumas áreas de nossa vida. Os bens, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério. Eu arranco algo que está dentro de mim, do altar de Deus. Eu arranco este ouro, eu arranco essa prata. Então eu começo a padecer em dois ângulos da minha vida: o espiritual e o moral, que também é natural. Tem muitas pessoas que roubam, saqueiam a casa de Deus, e ele começa a padecer em dois ângulos da sua vida. O espiritual já não está nada muito bem. A vida espiritual dele já não está nada bem. Você olha para ele e não adora mais como devia adorar, ou como adorava. Você olha para ele e vê que ele saqueou a casa de Deus. Ele saqueou o altar de Deus. Você olha para ele e vê que aquela fé já não existe mais. Quando ele era criança, quando aceitou Jesus, ele falava: com Jesus eu vou até o fim. E cantava, exaltava o nome do Senhor, que até os seus olhos enchiam de lágrimas. Agora cresceu, já não tem mais aquela fé, aquela comunhão, aquele perdão, aquela intimidade com Deus, que é espiritual. Saqueando o ouro e saqueando a prata, aí envolve também a vida dele, a vida pessoal. Os problemas da família vêm, os problemas conjugais aparecem, os financeiros somem os cifrões. A luta começa de todas as áreas. E começa a entrar dois problemas na vida dele: o problema espiritual e o problema moral. Porque saqueou a casa de Deus, saqueou o altar de Deus. A hora dele ser santo, ele não é santo. Na hora de fazer agradar a Deus, ele não agrada. Se perde facilmente diante de um computador. Se perde com grande facilidade na prostituição. Se perdem facilmente diante das mulheres, diante dos homens. Se perdem facilmente na hora do dizimar, do ofertar. Se perdem, saqueadores do altar de Deus. Acarreta problema para ele não sabe por quê. Acarreta luta para ele no espiritual e também no natural, na moral, porque saqueia o altar de Deus. O próprio altar dele, ele saqueou, ele arrancou de dentro dele a santidade, que é igual ao ouro. Ele arrancou de dentro dele a prata, que é a justiça de Deus, e saqueia. Então não existe mais em saquear isto. Foi igual o que aconteceu com a casa. É luta, é problema, é adversidade, é correria. Tem muitas pessoas que correm para lá, correm para cá e não conseguem resolver o seu problema, porque saquearam o altar de Deus. Saquearam o altar de Deus. E não estamos falando deste altar, estamos falando do nosso próprio altar, que nós temos que ser santo, temos que ser justo e adorar e exaltar o nome do Senhor 24 horas por dia. Eu não adoro a Deus somente no culto de quarta e domingo, não. Eu adoro a Deus 24 horas por dia. Assim tem que ser a sua vida também. Assim tem que ser a sua vida também. Assim tem que ser as nossas vidas. Adorar a Deus 24 horas por dia. Porque eu vou juntar para mim, no meu altar, mais ouro. Eu vou juntar no meu altar mais prata. Eu vou juntar no meu altar mais ouro. Eu vou juntar no meu altar mais prata. E Deus vai abrir as janelas sobre mim e vai escancarar mais bênçãos sobre mim. Ele vai olhar para mim e vai ver que eu não estou me perdendo com as meretrizes deste mundo. Ele vai olhar para mim e vai ver que em mim não há mais imundícia. Ele vai olhar para você e vai ver que em você não há mais imundícia, porque você está procurando ajuntar dentro de ti
ouro e prata, e você não está simplesmente saqueando e roubando e tirando o teu altar de dentro de você, o pouquinho de santidade que você tem, o pouquinho de justiça que você tem. Muito pelo contrário, a cada dia que você adora ao Senhor, você está amontoando simplesmente brasa viva em cima da sua cabeça. Quando você é santo, é fiel, é justo, você ajunta uma brasa viva em cima da sua cabeça. Diz a palavra de Deus. Quando eu me falo de saquear o altar de Deus, eu me lembro de Davi, que tinha tudo muito bem, mas uma hora ele vacilou e saqueou o seu próprio altar. Ele saqueou o altar dele por causa de um adultério, por causa de uma prostituição. Não sei quanto tempo que foi a relação sexual dele com Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Ele saqueou o altar dele. Quanto tempo daquela relação sexual ilícita? 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Tem muitas pessoas que saqueiam o altar dele e rouba a santidade dele mesmo. Ele rouba dele a santidade por uma relação sexual que não dura mais do que uma hora, não dura mais do que meia hora, mais do que 20 minutos, ou talvez até 10 minutos. Tem muitas pessoas que saqueiam o ouro porque adulteram. Sabe o que aconteceu com Davi? Problema na vida espiritual, problema na vida natural. Se você conhece a história, sabe que eu cito isso constantemente. Eu me apego a essas passagens, eu sou preso a essas passagens. Tudo bem, Davi, o altar cheio de ouro, o altar cheio de prata, o altar riquíssimo, vai e adultera. Problema no espiritual, problema na moral dele, problema no natural dele. Tem muitas pessoas que estão cheios de problema porque saqueiam o altar de Deus. Foi o que aconteceu com Acaz, com a brilhante ideia. Assim também Davi teve uma brilhante ideia, passeando no terraço da sua casa, viu aquela mulher, foi e adulterou com ela. Sabe o que aconteceu? Problema no espiritual, problema na moral, problema também no natural. Perdeu algumas coisas, perdeu algumas fazendas, alguns soldados, e vai parar onde? No nada. Vai embora sem nada. Até a sua amada o abandonou, até a sua esposa o deixou, os seus filhos não quiseram mais andar com ele, porque muitas vezes o moral estava lá embaixo. Que exemplo de pai! Tem muitos pais que não dão exemplo para os seus filhos. Tem muitas mães que não dão exemplo para as suas filhas. Tem muitas pessoas assim, e nós temos que ser exemplo em tudo. Amém ou não amém? Lembro também de o rei Nabucodonosor, que saqueou a sua casa, saqueou o seu altar na exaltação. Basta alguma coisa errada, significa saquear o altar de Deus. Rei Nabucodonosor olha para o grande palácio e exalta. Ele olha para o grande palácio e exalta e fala: não é esta grande Babilônia que olha o exaltar. Quando você exalta, você saqueia o altar de Deus. Quando você fala algo que não é conveniente falar, você saqueia o altar de Deus. Você tira o ouro, você tira a prata que está dentro de você. Sabe o que aconteceu com o rei Nabucodonosor? Deus falou assim com ele: vai morar no brejo. Não adiantou nada o edificar do grande palácio, porque foi morar no brejo. Olha a moral do homem rico, do homem famoso, que tinha tudo para se dar bem e morar num grande palácio. Vou dizer para você, meu querido, em nome de Jesus, pega essa que essa é para você. Se você fizer por tudo para agradar a Deus, não se exaltando, fizer tudo em conformidade à palavra de Deus, Deus tem uma casa muito boa para você. Deus tem um palácio muito bom para você. Deus tem algo extraordinário para você. Deus tem uma casa, um palácio para você, mas para você chegar lá no palácio, você tem que agradar a Deus, já. Agradar a Deus é já, sem exaltação. E quando você estiver lá no palácio, não exalte, não humilhe o teu irmão, dê glória a Deus, porque veio de Deus.
Senão Deus vai falar com você: sim, está saqueando a minha casa, agora vai morar no brejo. E vai nascer pelos em cima da cabeça, do seu corpo, igual nasceu com o rei Nabucodonosor. Eu não quero isso para mim. Mas se você fizer por onde, Deus tem uma casa muito boa para você. Se você fizer por onde, a sua casa própria pode chegar. E não estamos falando de barraquinho não, estamos falando de casebre não, não estamos falando de barraco não, estamos falando de uma casa. Estamos falando de uma casa que você pode receber quando você fizer tudo para agradar a Deus e juntar ouro dentro de você, juntar prata diante de você. Quanto mais santo você for e quanto mais justo você for, mais o céu se abrirá para você e você vai receber o melhor de Deus. Quem quer o melhor de Deus nesta noite? Levante as mãos e aplauda o Senhor e fala: eu quero, eu quero. Quando eu falo em saquear, eu lembro também de Judas o Iscariotes. De repente, ele saqueia na sua santidade, ele vai e mete a mão na bolsa e trai Jesus. Tem muitas pessoas que querem alcançar o melhor de Deus, mas vivem traindo Jesus. Tem muitas pessoas que querem alcançar o melhor de Deus e ele rouba a sua santidade, ele rouba a sua justiça. O que aconteceu com Judas Iscariotes é isto: ele vai e saqueia o altar de dentro dele e fala algumas mentiras e trai e engana. Vou dizer para você profeticamente: Deus tem muito para você, mas largue a mentira. Deus tem muita coisa para você, mas saia do erro. Judas, ele vivia no erro. Judas vivia no engano. Judas vivia na mentira. Isso não agrada a Deus. Chamamos isso de os saqueadores do altar de Deus. Tem muitas pessoas que estão saqueando o altar de Deus. Já não mais são santos como eram antigamente. E se são santos, não busca mais a santidade. Igual o apóstolo fala: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Se você é santo, olha, vou dizer para você agora: se você é santo, santifique-se mais, porque tem algo especial reservado para você. E não é simplesmente no trono da graça não, é aqui, nessa terra. Nós não somos materialistas não, jamais. Mas Deus tem coisa melhor nessa terra para você. Deus tem. Se Acás adorasse a Deus como deveria adorar, ele ia vencer o rei da Síria. Se Judas adorasse a Deus, exaltasse o nome do Senhor, sabe onde ele estaria hoje? Lá do lado do trono do Senhor. Ele estaria lá esperando. Tem muitas pessoas que se corrompem com nada. Tem muitas pessoas que se corrompem por nada. Nada. Saqueiam o altar de Deus por nada. Lembre também de Adão e Eva. Saqueadores. Saqueadores do altar. O primeiro homem foi criado sem pecado. Ele saqueou o altar de Deus. Criado sem pecado. Preste atenção que eu vou falar com você. Quando você aceitou Jesus, o seu pecado acabou. Posso ouvir um amém? Quando você aceitou Jesus, o seu pecado passado acabou o seu pecado. Deus não levará em conta o tempo que você viveu no pecado. Se era prostituta, enganador, se era soberbo, se era qualquer outra coisa, pronto, aceitou Jesus, acabou todos os nossos pecados, inclusive os meus, que foram lançados lá no mar do esquecimento, como o seu também. E o próprio Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, inocente, sem pecado nenhum, cheio de santidade, cheio de justiça. E ele resolve saquear o altar de Deus. E outras pessoas, quando eu falo de saquear, eu lembro de mim e lembro de você. Será que você está saqueando o altar de Deus com a sua vida? Será que você está saqueando o altar do Senhor? Está entristecendo o Espírito Santo, igual Davi fez
Na hora do adultério dele, ele sentiu que aquela santidade estava saindo dele e perdendo o Espírito Santo. E ele coloca de pé no Salmo 51 e fala: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sentiu que o Espírito Santo estava sendo tirado dele, por causa do engano dele, da mentira, do adultério. Ele falava: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Tem muitas pessoas que estão perdendo o Espírito Santo por causa de uma relação sexual, por causa de um papo inconveniente na internet, porque colocam um monitor e não conseguem se dominar diante de um site pornográfico. Eva deu lugar ao diabo e saqueou o altar dela, o altar de Deus, quando ela viu aquele negócio e tocou e comeu. Talvez você esteja saqueando o altar de Deus, e a sua vida espiritual e a sua vida natural não está nada bem. São pessoas que padeceram, pessoas que sofreram, porque saquearam o altar de Deus. Se você fez isto, ou se está fazendo, eu tenho uma bela notícia para você. Hoje nós vamos orar para você, e eu tenho certeza que Deus vai perdoar o seu pecado se você quiser. E Deus vai novamente colocar o precioso sobre você. E chega de saquear o altar de Deus. Se eu sou santo, eu vou procurar mais a santificação. Se eu sou justo, eu vou permanecer mais justo ainda. Nessa noite nós vamos receber de Deus o melhor. Nós vamos procurar a santidade, porque amanhã pode ser a nossa vitória. Mas se nós não procurarmos a santificação e ajuntar ouro e prata dentro de nós, amanhã ou depois pode ser a nossa ruína. Porque foi a ruína de Acaz, porque saqueou o altar de Deus. Foi a ruína de Davi, porque saqueou o altar de Deus. Foi a ruína de Judas Iscariotes, porque saqueou o altar de Deus. E de tantos outros homens, porque saquearam o altar de Deus. Nessa noite, eu peço a Deus que traga à memória o que você saqueou, o seu erro, o que você praticou no passado, para que Deus volte a confiar em você, para que Deus volte a depositar mais em você, para que Deus volte a te usar mais, para que você volte, não aquele crente de meninice, da juventude, mas agora como adulto, que recebe o melhor de Deus. Eu creio nesta noite que Deus tem o melhor para nós, o louvor. Eu creio nesta noite que Deus tem o melhor para mim e para você, mas eu não posso saquear o altar de Deus. Eu não posso mais perder a santificação. Eu não posso mais me sujar no lamaçal. Eu não posso mais falar coisas que não me convém. Toda palavra que sai da minha boca tem que ser palavras de bênçãos, palavras de exaltação ao nome do Senhor. Eu convido você a se colocar de pé. Eu convido você a se colocar de pé. Nessa noite eu sinto a presença de Deus aqui mais uma vez. Talvez você tenha saqueado o altar. Você já fecha os teus olhos. Você já não é mais santo como deva ser. Você já não busca mais como devia buscar. Você já não adora mais como deva ser adorado a Deus. Fecha os teus olhos. Começa você a pensar um pouquinho. Se você está fazendo igual Acaz, igual Davi fez, o rei Nabucodonosor, como Judas Iscariotes, como Adão e Eva, ou até o próprio Ananias e Safira, por saquear o altar de Deus, roubar o ouro e roubar a prata, naquele momento caiu morto, porque saqueou, e o fim deles todos foram a mesma coisa: ruína, perseguição, desgraça. As famílias se perderam, porque eles saquearam a vida deles. O altar, o espiritual foi a ruína, o natural mais a ruína ainda. Talvez nesta noite o seu natural não esteja bem, a sua família não esteja bem,
o seu casamento não esteja bem, a sua área financeira não esteja bem. Talvez você esteja com algum problema na sua vida, porque no passado você saqueou o altar de Deus. Como que está o seu altar? Como que está o seu altar? Como que está o seu altar? Como que está o Espírito Santo dentro de você? Ele está triste com você ou está alegre com as suas atitudes? É o momento de retornarmos à santidade. É o momento de voltarmos à santidade. É momento de voltarmos ao monte da santidade. É o momento de voltarmos à santidade. A sua família não está nada bem, porque alguém saqueou o altar. O seu espiritual nada bem está, porque saquearam o altar. A sua área financeira está arruinada, acabada, destruída, porque alguém lá saqueou o altar. E hoje que você tem é problema na mente, é problema conjugal, espiritual, problema financeiro. Nesta noite Deus vai nos levantar novamente. Deus vai nos levantar novamente. Deus vai nos colocar novamente de pé. E eu vou voar mais alto. E você vai começar a voar mais alto. Antes de eu convidar a você, abra os teus olhos. Pergunta para alguém que está do seu lado se ele quer entregar a vida para Jesus. Pergunta para ele. Eu quero convidar você. Se você ainda não é cristão, se você saqueou o altar de Deus, desviou-se do caminho do Senhor, eu quero convidar você para entregar sua vida para ver Jesus. Vem, é hoje, em nome de Jesus. Tem alguém no nosso meio hoje, nessa noite? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer por você. Sai do seu lugar, chegou a sua hora, chegou o teu momento, em nome de Jesus. Se você está preso, acorrentado, eu vou te soltar, em nome de Jesus. Eu solto vocês, eu solto a sua vida. Sai do seu lugar, vem em nome de Jesus. Não deixa vir sozinho não, vem alguém com ele, vem alguém com ela. Vem, aplauda o Senhor por essa vida, em nome de Jesus. Vem, vem, em nome de Jesus. Você está preso, eu te solto. Tem mais alguém? Eu solto você, eu te solto, eu tiro as amarras dos seus pés, em nome de Jesus. Pega na mão dele, aperta ela, vem com ela, em nome de Jesus. Você está preso, está acorrentado, eu te solto. Eu arranco o cipó dos seus pés, eu arranco toda a armadilha que está diante de você, eu te solto. Eu sei que é uma batalha e a palavra não é evangelística. Eu te solto. Todo o trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria e toda a obra de voodoo, magia branca e magia negra que foi feito contra você para te amarrar e te prender, eu te solto. Eu solto você, vem, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Você está solto, você está leve, você está solto. Vem, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Mais uma vida? Vem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se não tem, vamos aplaudir o Senhor por essas vidas, em nome de Jesus. Agora é com você. Se você sente que Deus falou com você, sai do seu lugar rapidinho e vem aqui em nome de Jesus. Se você sente que Deus falou com você, sai do seu lugar, nós vamos orar por você, vamos estender as mãos para você e vamos te abençoar em nome de Jesus. E você vai buscar da agora em diante mais ouro, vai buscar mais prata, vai buscar mais ouro, vai buscar mais santificação, vai ser mais santo, vai ser mais justo. Começa perdoando a dívida do seu irmão, começa perdoando a dívida da sua irmã. Isto é espiritual. Os obreiros levantem as mãos. Chacalabachuri cantalabás. Começa a profetizar ouro, começa a profetizar prata. Deus sabe o que você está falando. Começa você a profetizar. Vem, em nome de Jesus, vem. Em nome de Jesus, isto. Profetiza, ó obreiros. Profetiza, ó casa de Israel. Profetiza. Isto. Começa a profetizar. Ouro, prata.
Isso, profetiza, profetiza. Deus sabe o que nós estamos falando. Deus sabe, profetiza. Ouro, 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 prata, prata. Vai falando obreiros, vai falando pastores, vai falando diácono, vai falando profético, vai falando, vai profetizando. Mais ouro, mais santidade, mais busca, mais poder, mais unção, mais busca, mais poder, mais unção, mais santificação. Isto, começa perdoando a dívida do seu irmão, começa perdoando a dívida dele. Isto, dá um carimbaço lá na nota promissória, perdoa a dívida, perdoa, começa a perdoar, isto é espiritual, isto é espiritual, isto, Shurianda canta lava shuri calabaxé. Isto, mais ouro, mais ouro, mais ouro, mais ouro, mais prata, mais ouro no espiritual, mais ouro no espiritual, mais ouro.